projeto Toca do Sertão conta com apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura na Palma da Mão, via Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Olá pessoal, aqui quem fala é Ariel. Aqui quem fala é Viana. E estamos começando agora mais um episódio do Toca do Sertão, com a incrível presença do professor Thiago Oliver, que é educador, gestor de marketing e também cantor. Meu Deus, nem eu sabia que era isso tudo. Estou descobrindo aqui agora. Oi, gente. Bem-vindo. Que delícia estar aqui. Tô adorando tudo e tô pronto para a gente conversar. Teremos muitas pautas importantes hoje. A gente vai falar de cada pontinho aí da sua vida hoje, de todas as suas áreas de atuação. Livro aberto, livro aberto. Vamos lá. Antes da gente começar, a gente estava conversando um pouquinho sobre como se comportar, sobre se vestir e tal. E eu queria saber se você se vê como um sinal de resistência nos espaços que você ocupa hoje. Olha, eu acho que eu já fui mais, né? Resistência, assim. Quando eu era mais novo, principalmente ali na faculdade, eu lembro que eu era o cara mais diferente da minha turma, né? Eu era que pintava o meu cabelo, pintava a minha unha. Minhas unhas eram assim, pintadas de preto, de azul. Eu lembro que a Discolor lançou vários tons de tinta e cada semana eu pintava o cabelo. Eu usava bota, eu usava meia arrastão. Então, para aquela época, para aquele momento ali, eu carregava as minhas bandeiras. Depois o tempo foi passando, eu fui envelhecendo, fui me rendendo ao mundo da educação, ao mundo empresarial. Eu fui ficando assim um pouquinho mais formal. Mas ainda assim, dentro da minha formalidade ou de como eu me visto hoje, se você me ver, você vai ver os sinais da minha resistência, não tem como. E a moda, as roupas, elas falam muito sobre a nossa personalidade, né? Então a gente consegue ter essa leitura das eras que a gente vai vivendo, tipo, do que a gente está vivendo naquele período e como a roupa conta essa história. Com certeza. A gente vai ficando mais velho, não sei todo mundo aí de casa, mas eu tô ficando meio assim, vou ficando mais básico, vou tendo mais preguiça de encher-me de acessório e vou me tornando assim mais simples. E com o tempo, a gente vai contando uma história assim, uma história de evolução, apesar de mudar o nosso estilo, tem sempre ali um elemento evolutivo. Uhum. Puxando um gancho aqui agora sobre educação, sobre a área educacional. Qual que você acha que é o modelo ideal de fomento à cultura dentro da educação? Quando eu penso educação, eu penso cultura. Assim, quando a gente pensar cultura, a gente precisa da educação. Cultura e educação caminham juntas e precisam uma da outra, porque através da educação eu dissemino a cultura. E é a cultura que faz com que a gente se desenvolva enquanto um ser pensante e um ser crítico. E o que falta na sociedade é criticidade para discernir aquilo que ela acredita que seja o melhor para ela. E o que eu vejo hoje na educação é cada vez menos os elementos culturais, cada vez menos o fomento à cultura, né? Quando a gente tirou dos currículos aí filosofia, sociologia, as políticas, a gente vai perdendo um pouco do nosso elo, que deve ser cada vez mais fortalecido, que é com a cultura. Então, educação e cultura devem caminhar juntas. A gente entende que muito de vários tipos de preconceito, como a xenofobia, a intolerância religiosa, vem atrelada justamente a essa falta de trabalho cultural dentro das instituições de ensino, né? Ou quando a gente quer só discutir um tipo de cultura. Uhum. Ou quando a gente quer trazer só uma temática que favorece alguns como apelo cultural. É importantíssimo que a gente entenda que a diversidade é a riqueza da nossa cultura, né? A gente, às vezes, quando a gente olha para a cultura, a gente quer colocar ela dentro de uma caixinha, de um modelo, de um valor. Pelo amor de Deus, não. A gente tem uma complexidade cultural muito grande e o lindo e o belo está justamente na diversidade. Mas aí vem o ser humano com os seus preconceitos e com seus desejos próprios. Sim. E tenta desvirtuar o conceito de cultura e de educação. Algo que é tão importante, né? A cultura é algo que faz parte da existência da gente. Sem cultura, a gente não consegue desenvolver senso crítico,
levantar questões, levantar dúvidas. Então, quando a gente consegue desenvolver, é aí que a gente consegue ter outras possibilidades, né? Com certeza. O que seria eu se eu não me enxergasse enquanto ser que faço parte desse meio, que sou composto pelo que eu trago da minha casa, mais o que eu trago da minha rua, o que eu trago da cidade que eu vivo, do estado que eu estou, do país em que eu moro. Então, todos esses cenários me formam e me constroem. E isso tudo é cultura. E eu acredito também que dentro da publicidade a gente trabalha muito com referências, né? E essa questão cultural é muito forte, justamente por estar pegando ali um pouquinho de cada coisa, de estar passando, de estar incluindo dentro dos trabalhos das peças e, no geral, Sim, dentro da publicidade. quando a gente olha para a publicidade, a gente entende que a publicidade ela tem um poder de publicizar, né? De tornar mais comum possível temas, desejos, mercadorias. E a gente precisa usar mais a publicidade para poder trazer para as pessoas mais diversidade. A gente precisa utilizar os elementos mais da comunicação para que a gente possa levar para as pessoas ainda mais as diferenças que existem. Com certeza. Aproveitando, né, que a gente está falando de cultura e de, enfim, movimentações. E, para quem não sabe, Thiago também trabalha como músico. E eu queria saber como é que você consegue associar esse amor pela educação e esse amor pela música, que são áreas que elas não estão diretamente ligadas, mas que fazem muito sentido. Sim. A música sempre foi um escape, né? Na verdade, assim, aquilo que eu não consigo ser todos os dias, eu trago junto com a música para expressar a minha arte. Eu não me considero um cantor, né? Eu não tenho essa rotina de todo dia estar ali construindo uma carreira na música, mas a música me toca. E através da música eu posso levar para as pessoas temas, sonhos, dores, desejos. Então, uma vez aí por ano, a gente se reúne, porque é muita gente, para poder apresentar para as pessoas algo, uma mensagem que possa tocá-las. É esse o propósito. E como que funciona a construção desses seus encontros? Vou chamar de encontro porque é de fato uma coisa mais amigos, família, uma mensagem que está sendo passada. Como que funciona esses encontros musicais que você realiza? Como é a preparação de tudo isso? A gente reúne os amigos, né? Pessoas que trabalham comigo, que são meus amigos, outros amigos de fora e pessoas que às vezes me enxergam e dizem assim: tia, eu queria trabalhar nisso aqui com você. São talentos. Eu digo que o show de Thiago Oliver não é ele é só o instrumento final. É essa galera toda. Tem você, que assinou o figurino, Ariel, e foi assim, belíssimo, brilhante, porque foi um primeiro show onde eu pude expressar ainda mais a minha feminilidade. Então ali estava tudo aquilo configurado no cabelo partido no meio, na maquiagem, nos acessórios, na roupa que você escolheu. Tem os meninos, Rominique e Iago, que produziram, né? Tem o pessoal da comunicação. Então é uma galera que entra nesse clima de poder oferecer aquilo que eu sonhei para todo mundo. E aí o show ele acontece de uma forma que me impressiona, porque eu penso um resultado e depois quando a gente ouve as pessoas falarem assim que mudaram tantas coisas, você fica impressionado como todos nós somos instrumentos de alguma forma e podemos ajudar as pessoas. E como cada uma daquelas pessoas que fazem parte mudam o processo, né? A gente começa com um planejamento, mas aí cada um vai colocando a sua opinião, o seu toque ali e vai deixando ainda melhor do que a gente tinha planejado no começo. Não, né? com certeza. Eles mudam tudo. Não, professor, cafona isso. Ai, meu Deus, então vamos refazer. Não, isso é ridículo. Tá, vamos refazer. E é isso que torna a coisa linda, porque são muitas mãos fazendo um projeto, acreditando num projeto. E é perfeito. Eu acho incrível como a música é algo que mexe com muitas emoções da gente. Como você acha que isso toca as pessoas que te ouvem? Qual tipo de mensagem você deseja passar às pessoas quando você canta? A minha mensagem ela tem sido um processo evolutivo. Vamos lá. Cada show, ele parte de algo que eu vivi. Eu não consigo produzir algo que eu não tenha vivenciado. Tem que vir de algum lugar. O penúltimo, que foi início, meio início, falava de um amor,
muito forte, que eu pensei que fosse para a vida toda, porque eu ainda estava naquele mundo de Alice, e que, na verdade, me libertou de muitas coisas. Por isso, o início, o meio, que é o furacão, e um recomeço novamente. Esse último, né, ele veio literalmente da minha história. Ele nasce ali daquela criança feminada que fazia parte de uma igreja, que tem uma família muito tradicional e que até então não tinha nenhuma uma referência de gay. Porque quando eu nasci, se você me perguntar assim, Thiago, você ia para a escola e você identificava um gay? Não. Eu me sentia o único ali naquele lugar. Eu ia para a igreja e me sentia o único naquele lugar. E a minha família não tinha nenhum outro gay assumido. Hoje já tem vários. Mas naquele momento tudo para mim era novo e eu não tinha referência para dizer assim, poxa, como é que deve ser isso? Como é que eu devo fazer? Mas eu consegui sobreviver àquilo. Apesar de ter escondido muita coisa mentalmente, né? Eu esqueci o meu passado. Eu esqueci das coisas que foram dolorosas. E agora, aos 37 anos, que foi com 37 que eu, né, 2019 ali, que eu vivi a experiência da terapia e essas dores retornaram à tona. E o que é que eu ia fazer com isso? Com o que eu tinha vivido e com o que eu sou hoje, levei para o palco. E ali, independente de estar meu pai, meus irmãos, minha família, meus chefes, dividir com as pessoas tudo aquilo. E o melhor foi eu ter ouvido depois vários amigos dizendo, amigo, eu também vivi isso. A tua dor foi a minha dor. E foi muito bom ver a galera mais nova dizer assim, poxa, que bom que eu não estou vivendo isso, que as coisas estão mudando, que bom que a gente está evoluindo. Que bom que é diferente, né? É isso que a gente tem almejado aí. Com relação ao seu trabalho enquanto educador e o espaço que você ocupa na educação hoje, você se vê numa posição de privilégio? Olhe, a gente bateu um papo aqui antes de começar sobre isso e a gente falava sobre como é difícil para um professor, né, gay se estabelecer. Será que ele tem que se esforçar mais? Será que ele precisa provar mais para as pessoas que ele é bom? E aí eu lembro de quando eu comecei na área acadêmica, eu tinha 23 para 24 anos e eu tinha muita tensão, muita preocupação na sala de aula, porque eu queria ser respeitado. Eu não queria que as pessoas me rotulassem, eu queria que elas vissem a minha competência. E eu também tinha muito medo das pessoas interpretarem um gesto carinhoso ou um gesto de cuidado como se eu estivesse dando em cima. Porque por muito tempo, não sei se ainda é assim, os héteros pensavam que quando um gay se aproxima, né, de um hétero é porque ele tá afim, é porque ele te deseja. E a gente sabe que isso não é verdade, pelo amor de Deus. Existe um puro preconceito e tabu, né, em cima disso. Disso. Né? E um pouco de arrogância também, né? Com certeza. E aí a gente descobre que precisa se esforçar. Eu preciso mostrar que eu posso, eu preciso provar que eu sou o melhor para permanecer ali naquele cargo. E você vai adquirindo ali uma casca, né? Uma casca que te distancia um pouco do que você é. Porque você precisa, às vezes, ser diferente do que você é para ser aceito. Eu espero que isso tenha mudado, né? Agora sim, eu sempre fui eu. Porque eu sempre fui assumido. Eu não me recordo de um momento... No momento em que eu entendi quem eu era e o que eu era, eu disse em casa e para todo mundo, olha, é isso aqui. Primeiro que já aparece, não tem como mudar. E nem gostaria de mudar. Mas buscar esse lugar exigia um esforço. E ser privilegiado, eu acho que eu sou por vários outros motivos. Não é ser branco, assim, assado, querendo ou não, existe um privilégio diante de outros cenários. Mas também foi preciso muito esforço. Eu vou fazer uma pergunta agora, que acaba sendo um pouco pessoal também. Você falou que nunca houve esse momento de se assumir, que sempre foi assim. De você ser assim e seguir sua vida. Como foi o apoio da sua família nesse momento? E eu pergunto isso por quê? Porque a gente chega no momento de você ser um homem com uma formação e a gente entende que a educação é muito negada a pessoas LGBTs. Então, é um momento que a gente precisa, de fato, de um apoio familiar para conseguir estar ingressando um caminho acadêmico. Como que foi a sua família com a sua
com a minha aceitação. Com a sua né? aceitação, a sua aceitação, com a sua família, no É, caso. no primeiro momento, quando uma tia minha contou para minha mãe que me Comigo foi assim viu também. brigando no telefone com o boy, foi difícil. Ali naquele momento ela ficou em choque, porque as mães, elas sabem, mas elas às vezes fogem dessa realidade. Mas o mais lindo foi que eu preparei a mala, né? Eu arrumei a mala e falei, tô indo Já tava preparado embora. pro pior. É. Eu. Aí ela disse, não, bom ou ruim, eu prefiro você aqui comigo. Então aquilo ali para mim mudou tudo. Não foi simples, eu fui para terapia com ela, nós fomos na igreja para ver se era demônio. Naquele tempo tinham essas questões todas muito fortes. Até hoje tem. A gente fez um processo e eu fiz, eu falei, não, eu vou fazer o que ela quer. Até porque depois a gente, né, não vou dizer que eu não fiz, eu fui até ali, até um momento. Mas depois eu precisei educar a minha casa. Eu digo isso, não só a minha casa, mas a minha família inteira. A gente precisou mostrar, eu precisei, de alguma certa forma, ser o símbolo que trouxe para eles uma visão diferente do mundo, que antes era aquela bolha fechada, nada toca a gente é crente, a gente é assim, a gente é assado. E aí hoje minha mãe, eu nunca esqueço de um dia que a gente estava no sofá, assistindo televisão, e aí passou alguma cena que falava sobre isso. E aí ela confessou, eu sempre soube, mas eu tinha muito medo. Ali para mim foi libertador. Ela dizer que sempre soube, mas ela tinha muito medo. E hoje existe um respeito mútuo. Mas eu sempre me preocupei com a minha imagem. Tá? Não foi assim, tranquilo, não. Eu sempre quis dar muito orgulho. Ela, olha, eu vou dar muito orgulho para minha mãe, porque eu já sou isso. Então eu não posso dar, olha bem como a gente pensa, né? Outro desgosto. Hoje, com a minha cabeça, com a minha mentalidade, é totalmente diferente. Mas ali, aos 17, 18 anos, eu pensava muito nisso. Então, eu não chegava bêbado em casa, não usava drogas para depois não dar um desgosto maior e todas as outras coisas que a gente se preocupa. Eu me É um preocupava. processo de inclusão, na verdade, constante, né? Você falou de reeducar a sua família e eu percebo que eu passo isso também na minha casa ainda hoje. Mas eu, tipo, eu não sofro preconceitos com a minha família, mas é um processo que é de mudança para todo mundo, né? Você percebe que na medida que o mundo vai mudando, você precisa passar novas informações para essas pessoas e são informações que a gente tem um preparo para receber e outras pessoas às vezes não têm. Então, é preciso que a gente tenha, inclusive, esse cuidado de explicar, de falar que não é assim mais, ou de, né, ter essa sensibilidade. Eu tenho, assim, vamos falar dos debates no Big Brother e eu ouvi, li, a gente não quer mais explicar, as pessoas já têm que saber. De fato, a internet está aí, todo mundo tem tempo para olhar foto, olhar Sim. fofoca, também deveria ter tempo para estudar. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Então, a gente pode. Eu acho que ainda precisamos ajudar as pessoas a enxergar aquilo que se é e que não vai mudar e que não tem problema. Mas elas precisam despertar para a coisa. Sim. Né? Já passou da hora da sociedade entender o que se é e pronto. A gente ainda fica num desgaste mesmo, porque as pessoas pensam que é simples para a gente parar e falar sobre isso, e não é simples. Não é. Provoca outras coisas, vem à mente muitas coisas negativas mesmo, porque ninguém fica explicando como é que é hétero, a gente já sabe como o hétero se Exato. comporta. As pessoas também precisam saber sobre nós, mas ainda assim é preciso ajudá-las, Sim. orientá-las. Eu acredito que é muito cansativo diariamente a gente se colocar nesse papel de educador, de ter que contar para as pessoas o que é certo, o que é errado, como deve se portar, como não deve, enquanto esse papel de estudo pessoal devia partir da própria pessoa. Gente, hoje em dia a informação é tão acessível, né? Dá um Google, vai lá. É isso. Não vou nem falar assim de ler um livro, porque nem precisa também, entendeu? Você pode assistir um filme. Precisa sim, pelo Não, amor de Deus. Não precisa não, pra dar uma estudada, entendeu? Porque antigamente só se tinha informação assim, né? Lendo livros. Mas hoje em dia é uma coisa tão acessível que a gente pega um celular, a gente consegue abrir um portal de notícias, a gente consegue entender que o Brasil, por exemplo, é o país que mais mata transexuais no mundo. Então, é um lugar que as pessoas precisam se conscientizar, mas que elas se sentem no direito de que a gente seja educador. Sim. De que a gente fale o que é que pode, o que não pode. Fala assim, ó, não pode agredir, tá?
Não pode. Não pode. É uma coisa óbvia, então a gente não precisava estar falando. Com O certeza. pronome certo é esse, não é aquele. E aí isso cansa um pouco da gente ter que ficar batendo nessa tecla o tempo todo. E não só na sociedade, mas eu vejo também que isso em ambientes empresariais. Eu acho que é muito negado o espaço de trabalho para pessoas LGBTQIA+. Como que você enxerga essa falta de espaço para as pessoas LGBTs dentro das empresas, dentro das instituições de ensino? A gente precisa. Só voltando ao tema da Tá. discussão rapidinho, e eu vou fazer um paralelo com esse tema que você me pediu. A gente precisa discutir mais. Uhum. Talvez não seja ficar explicando um ao Uhum. outro o que se é, mas a gente precisa conversar mais sobre isso para que a transformação na mentalidade das pessoas seja verdadeira Sim. e não seja mascarada, porque ainda existe uma aceitação mascarada na minha frente, porque eu gosto de Ariel, porque eu acho Ariel uma pessoa legal, eu trato Ariel bem. Mas quando Ariel não está aqui, eu me junto com o Vitor e falo de Ariel. Ou quando uma terceira pessoa faz uma crítica sobre um outro gay, eu concordo. Então, a sociedade precisa viver mais debates, precisa viver mais discussões. A gente precisa trazer esses temas, continuar debatendo esses temas. E um dos temas é o espaço LGBTQIA+, dentro do ambiente empresarial. A gente sabe que, principalmente para transexual, a gente vê alguns espaços como costura, maquiagem, salão de beleza. Mas por que não pode dar espaço num banco? Por que não pode ter num escritório, num cargo de chefia? Na sala de aula. Na sala de aula, principalmente na sala de aula. Eu vi um caso de uma trans dando aula e foi incrível, foi fantástico, porque não tem diferença. É ela, né? Ou é ele, é o professor, é a professora e as crianças. Elas são maravilhosas e elas batem na nossa cara porque elas não distinguem, né? Isso. É lógico que elas têm a identidade masculina ou feminina na cabecinha delas, mas elas te tratam como gente, como pessoa, que é como deve ser. Mas nas certeza. faculdades isso é muito complicado, é muito difícil, ainda existe muito preconceito, ainda existe muita preocupação com o cliente. E o meu cliente, será que ele vai entender? Como ele vai reagir? Mas a gente precisa criar políticas, a gente precisa criar condições para que o LGBTQIA+, tenha mais espaço na educação, no mundo business, no mundo dos negócios. Que massa. Pensar nessa estrutura de inclusão de pessoas LGBTQIA+, dentro principalmente das instituições de ensino, a gente sabe que existe uma evasão enorme de pessoas LGBTs, tanto em escolas quanto em faculdades, por conta de opressões que elas sofrem dentro das instituições. Você imagina que a gente precisa pensar e conversar mais sobre políticas de inclusão efetivas dentro desses espaços? Sim, é uma cadeia, né? Com Para que eu certeza. possa adentrar ao ambiente acadêmico como professor, eu preciso estudar. E aí, sem formação, quantos entram e são apedrejados, né? Porque literalmente a gente vê aí os números de morte, a gente vê as pessoas que entram em depressão, que não conseguem sustentar a sua vida acadêmica, não porque elas não tenham condições de aprender, mas porque elas são perseguidas dentro daquele ambiente. Acaba se tornando um ambiente tão tóxico, né? tão agressivo para aquela pessoa que ela não tem acesso a uma coisa tão básica como a educação. Por isso precisa existir dentro das unidades de ensino um núcleo especializado em apoio ao LGBTQIA+. Né? A gente tem alguns núcleos como apoio psicopedagógico, a gente tem como a inclusão das pessoas deficientes, mas a gente também precisa ter para defesa e segurança, né, do espaço desse estudante que precisa de apoio. E a gente sabe que cada dia mais a gente tem sofrido mais pressões, não só com relação a preconceito, mas com as exigências, né, da beleza, do ter, de competir com um mundo que está mudando 24 horas e muito rápido. E falando um pouco disso que você disse de inclusão, a gente puxando um gancho agora para a publicidade, para campanhas publicitárias, a gente entende que hoje em dia a publicidade tem um papel de identificação muito maior com o público final. Sim. A gente consegue ter mais diversidade. Como é que você acha que está funcionando e que foi acontecendo ao decorrer dos anos essa adaptação da publicidade?
nas redes sociais e nas mídias em geral? Eu digo que é lindo, né? É lindo a gente abrir hoje um catálogo e a gente perceber a diversidade em todos os sentidos. Eu, particularmente, sou privilegiado nesse sentido, porque publicidade e propaganda é o curso da diversidade. Né? É o curso feito por pessoas que têm uma cabeça aberta para o mundo, porque são e porque vivem uma outra atmosfera. E ao longo desses últimos anos, a gente tem visto trabalhos monográficos que vêm quebrando mesmo com paradigmas, que vêm incluindo as pessoas. Mas falando aí de evolução, na década de 90, né, a gente tinha ali aquele padrão estabelecido, branco e lindo, no sentido do padrão da beleza, que tem que ter um olho europeu, X, né? o Padrão louro europeu. europeu. Padrão Até o eurocentrado. Shutterstock, que é um site de fotografia, a gente não encontrava. E hoje a gente tem um banco de imagens que dá a gente condições de a gente trabalhar com a diversidade e a gente enxerga isso como belo. Porque é importante saber que, apesar da gente querer mudar, nossos olhos eram tapados para enxergar os diversos padrões como belo, né? Mas graças a Deus as coisas têm mudado e a gente consegue ter representatividade. E o melhor ainda é saber que a venda ela está atrelada à representatividade, porque antes os meios de comunicação eram monopolizados. Então o que a Globo dizia que era um padrão de beleza era aquilo. e acabou. Hoje, com a internet, com a democratização da comunicação através da internet, você escolhe o que você quer. E como é que eu vou escolher o que eu quero se eu não me sinto representado? Não é verdade? Então, assim, o bom é sermos livres e escolhermos aquilo que nós queremos de acordo com os nossos interesses. Que massa. Você percebe que essa mudança, ela não é nem assim, mudamos para ganhar mais. A realidade é porque mudou, porque precisava mudar. Porque Né? a vida real é desse jeito, né? Ninguém quer dizer, em todos os lugares, nem todo mundo é branquinho, loirinho, do olho azul e tal. As pessoas são diferentes, a gente precisa mostrar a diversidade em todos os lugares. Não seria evolução se fosse só pelo dinheiro. Com certeza. Tem que ser evolução porque tem que ser pela necessidade de mudança para o que se precisa, né? Não é uma discussão politicamente correta somente. É uma necessidade humana da gente fazer o que é certo. E o que é certo é incluir todas as pessoas. Nós temos muito essa discussão hoje em dia de corpos reais, de pessoas reais e de colocar pessoas em lugares que a gente não via. Esses dias eu vi uma postagem no Facebook que eu fiquei muito chocado porque falava sobre ilustrações de livros escolares serem apenas com pessoas brancas. E aí tinha uma ilustração de uma mulher grávida com um feto, né, na barriga e tinha falado bem assim, depois de 25 anos de vida eu percebi que nunca tinha visto uma ilustração assim com uma pessoa preta. Porque, de fato, não é uma coisa que você vê. E são pequenos detalhes que estão incluídos dentro da sociedade, dentro da nossa cultura, que acabam passando despercebidos, mas que fazem diferença. Que a gente consegue ver identificação, que a gente consegue tocar as pessoas se verem naqueles lugares e quererem protagonizar também espaços de estudar, de ter uma carreira profissional. Eu acho que a publicidade hoje em dia trilha um caminho muito bonito nesse viés de poder incluir as pessoas e das pessoas poderem se ver em uma posição de sucesso pessoal, sabe? Que é uma coisa que muitas pessoas almejam, que eu acredito que todo mundo almeja, na verdade, não um sucesso pessoal. É incrível como a coisa mudou e que bom que mudou, né? Para a publicidade e para o cinema. Eu lembro que eu assisti uma série que a pessoa negra estava na posição de a menina, a princesa, ou o cara mais bonito, e foi tão natural e tão perfeito, mostrando pra gente que, de fato, é preciso enxergarmos as coisas como devem ser. Mesmo assim, eu espero que a gente não recue, que a gente não regrida, porque tem momentos que eu fico achando que a vida, de vez em quando, dá uns passos para trás, assim, Sim. que me assusta. Mas eu acho que a gente tem que ser forte e continuar lutando. É isso, a gente vai chegar lá. Com certeza. E agora, pra gente dar uma descontraída, a gente vai dar uma voltadinha para as pautas artísticas. Hipoteticamente, se hoje você puder escolher 3 artistas, pode ser mais também, para você fazer um feat ou gravar um clipe, fazer uma participação, um show Um junto, show. com quem você gostaria de trabalhar? Pode Eu sonhar até mudei alto. já, mas...
Eu queria fazer assim. Dos shows mais eróticos, eu faria com a Nicki Minaj. Mas Uma loucura, assim, maravilhosa. Mesmo ela tendo tido várias atitudes terríveis ultimamente. Pois A é. mulher tá problemática. Mas eu não vou falar isso não, por causa de Rominique. Eu vou falar que eu faria com a Cardi B. Lenda, lenda. Eu gosto, maravilhosa. Mas eu teria, com certeza, cantaria com Vanessa da Mata, que eu acho as músicas me Amo tocam Vanessa também. muito, o ritmo, a leveza. Com a Anitta, que é uma representação para mim assim do novo, do irreverente, mas da produção, do cuidado. Ela tem detonado e eu acho maravilhosa. Eu faria com quem mais? Com a Glória Groove, com A certeza. maior. Agora é Esse incrível. último trabalho, Lady Leste, pra mim é assim tão rico que deveria ser colocado numa caixinha de vidro. E a Pablo, eu gosto muito das drags. Eu sou assim apaixonado por todas elas. Ou sou do 8 ao 80 toda hora, do evangélico à baixaria o dia todo. A gente ouve de tudo, né? Eu sou assim também. Quem convive comigo sabe que minha playlist começa lá no gospel, aí desce com forró, um funk. É tudo Isso. misturado. Exatamente, exatamente. Mas é sobre isso. Eu acho que é sobre a gente respeitar as diferenças e aproveitar de tudo, né? Culturalmente. Com Dando a certeza. nossa cena plural brasileira musical. Com Tem certeza. tanta gente com tanto trabalho bom. Só falta Tem. espaço, né? Sim, sim, sim. A internet tem ajudado. Né? A Ainda gente bem. pode se estender um pouquinho aí, que coletar os talentos, que são muitos. O Brasil é rico Com demais. certeza. E a gente bateu um papo super bacana hoje. Entramos em várias pautas super importantes, mas está chegando o nosso momento de dar tchau. A gente está muito feliz com a sua presença aqui hoje. Muito honrado de ter batido esse papo e tocado tantos assuntos importantes. E a gente queria agradecer a sua presença. Muito obrigado. Foi tudo. Fico feliz, estou assim apaixonado pelo esse espaço, pelo debate. Quero que vocês reproduzam, na verdade, muito mais e contem comigo sempre. Parabéns, adorei Muito tudo. obrigado. Foi tudo. Estaremos aqui, então fiquem ligadinhos e até o próximo episódio.